Que maravilha ter você aqui para ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Porque a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus ela tem poder de curar. A palavra de Deus ela tem poder de libertar. A palavra de Deus ela tem poder de transformar vidas. A palavra de Deus tem poder de realizar sonhos. A palavra de Deus tem poder de ressuscitar. Porque é isso que está escrito na palavra. Jesus não tocou em Lázaro para que Lázaro ressuscitasse. Jesus disse: Lázaro, saia para fora. Então é através da palavra. Jesus não disse para aquele homem que estava no tanque de Betesda. Jesus não tocou nele. Jesus disse: levanta, pega a sua maca e anda. Porque a palavra tem poder de transformação. A palavra de Deus, ela faz tudo isso e muito mais. Porque, para que você entenda, através da palavra que nós manifestamos a nossa fé. Você ouvir a palavra de Deus, você ver os vídeos e ouvir a palavra, você aumenta a sua fé. Você acredita nas maravilhas de Deus, na palavra dele. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. Se eu pudesse dar um nome, seria: seja feita a tua vontade. É o que está escrito no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Eu vou ler um versículo, Mateus 6,10, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Mateus 6,10 está escrito assim: venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. É o que está escrito. É o que eu li. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Eu já te pergunto, desde já, você tem feito a vontade de Deus ou a sua? Como tem sido a sua caminhada? Porque, para que possamos alcançar, para que possamos ter o reino de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, nós temos que deixar as nossas vontades e fazer a de Deus. Agora mesmo passou um momento aí de festa no nosso país, a festa da carne, que as pessoas, a maioria delas, tem feito as suas vontades. Tem carnaval acontecendo ainda até hoje, porque as pessoas estão fazendo a vontade delas, a vontade da carne, do pecado, e quer que o reino de Deus se manifeste nas suas vidas. Como que o reino de Deus vai manifestar na sua vida se você tem feito a sua vontade, a vontade da sua carne? Porque está escrito no Pai Nosso: venha o teu reino. Para que o reino de Deus venha sobre a sua casa, para que o reino de Deus venha sobre a sua vida, para que o reino de Deus venha sobre o nosso país, nós temos que fazer a vontade de Deus. Não a vontade da nossa carne, não a nossa vontade, porque a nossa vontade é contra a vontade de Deus. É nossa, não é de Deus. É muito simples. Está no Pai Nosso, as pessoas leem, releem, ora, reza, mas não pratica. E quer que o milagre venha até ela. E quer que as coisas aconteçam da forma que ela sempre sonhou. Como que as coisas vão acontecer na sua vida se você tem feito a sua vontade? Para de fazer a sua e começa a fazer a de Deus. Para que milagres aconteçam na sua vida. Para que as bênçãos de Deus, o reino de Deus se manifeste em você. Para que você comece a manifestar a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida. E nós precisamos de transformação. Nós precisamos mesmo do reino de Deus em nós, para que
tudo aquilo que Deus tem para nós, o reino de Deus se manifeste em nós, na nossa terra, no nosso país, nós temos que fazer a vontade dele. A vontade do Senhor, eu vou ler de novo, é tão simples. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. A vontade que Deus está no céu de nos abençoar é tanta que Ele quer que aconteça isso na nossa terra. Ele quer que aconteça isso em nós. Mas para isso nós temos que aceitar, nós temos que estar em concordância com o Senhor. Nós temos que estar fazendo a vontade dEle, não a nós. E eu vou ler aqui 3 tópicos para que você entenda de que forma, como, para que você entenda que talvez você não alcançou as bênçãos de Deus, porque você tem feito a sua vontade. E a sua vontade nunca vai prevalecer. A sua vontade vai trazer decepções, as suas vontades vai trazer ruína, as suas vontades vai trazer o pecado, as suas vontades vai trazer maldição para a sua vida. E Deus quer te abençoar, Deus quer te transformar, Deus quer bênção sobre a sua vida, mas para isso você tem que fazer a vontade dele, não a sua. São 3 tópicos aqui para que você entenda como, de que forma e o que deva fazer para fazer a vontade de Deus. Primeiro, obediência. Primeiro tópico aqui, obediência. Para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que obedecer. É através da obediência que as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas. É através da obediência que o milagre nos alcança. É através da obediência. Imagina você que é pai, que é mãe aí, se o seu filho não te obedece, você vai dar a ele tudo. Você está estragando ele. Você está atrapalhando a vida dele. Se ele não te obedece, você dá a ele as coisas. Com Deus é a mesma forma. Se nós não obedecemos a vontade dele, como está no Pai Nosso, como ele nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E se nós estamos falando que seja feita a vontade dele, por que nós estamos fazendo a nossa? Por que você está fazendo a sua? Então nós temos que mudar. Então, primeira coisa que é obedecer a vontade de Deus. E não fazer a nossa, não fazer a vontade da carne, porque assim nós não conseguimos alcançar as bênçãos do Senhor. Nós temos que obedecer, obediência a Deus, obediência a Deus, obediência aos nossos líderes, obediência aos nossos pastores. Obediência, se está dentro da palavra de Deus, se está na direção de Deus, aquele que te direciona, aquele que te coordena, aquele que vem te corrigir, te ajudar, se está na Bíblia, filho, é a direção de Deus. Qual tem sido a sua conduta? Você tem obedecido a Deus ou desobedecido a Deus? A desobediência traz maldição, a desobediência traz coisas ruins para a sua vida. Você sabe quando você era criança o que trouxe a desobediência. Você apanhou às vezes, e a desobediência você vai apanhar na sua vida, porque a vida ela bate para te ensinar, para que você se arrependa das suas condutas, do seu pecado. Por isso que a vida, às vezes as pessoas sofrem, porque elas querem fazer só a vontade delas, e não fazem mais a vontade de Deus, abandona Deus, porque o pecado toma conta da vida dela, a vontade da carne dela é muito maior, então o espírito está baixo e a carne está alta, e quando a carne está alta, você só faz a sua vontade, mas quando você começa a obedecer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, o espírito eleva e a carne enfraquece. Aí você começa a praticar a vontade de Deus. O reino de Deus está sobre a sua vida, porque você está mais íntimo com Deus. O seu espírito está elevado e a sua carne está fraca, porque a tendência, a Bíblia mesmo fala
que a carne é má, a carne é tendenciosa para fazer o mal mesmo, a nossa carne é tendenciosa a pecar, mas para isso é uma luta que nós temos do espírito contra a carne. Nós temos que deixar o espírito elevado e não a carne elevada, e como deixamos a carne elevada, o pecado nos destrói, a corrupção nos destrói, a falsidade nos destrói, tudo aquilo que é do mal vem sobre as nossas vidas e nos domina. Então nós temos que deixar essa luta, é a sua oração, essa luta é a obediência, essa luta é você praticar a vontade de Deus, e quando praticamos a vontade de Deus, nós elevamos o espírito, e o espírito elevado nós fazemos a vontade de Deus, e alcançamos todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Toda a vontade de Deus vem sobre nós, é assim, é simples, está no Pai Nosso, mas você não tem parado para pensar. Leia o Pai Nosso com tranquilidade, não com uma reza direta. Começa a ler o Pai Nosso devagar e começa a tirar o que está escrito no Pai Nosso e começa a praticar. Isso tem que ser obediência. Se você lê, se você reza, se você ora o Pai Nosso, você tem que praticá-lo. Uma coisa muito importante aqui, que está no Pai Nosso: perdoar. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você tem perdoado? Como que você quer o milagre, as bênçãos de Deus, se você não tem coragem de perdoar o seu próximo, se você não tem coragem de perdoar a sua esposa, se você não tem coragem de perdoar o seu filho, se você não tem coragem de perdoar o seu esposo, você não tem perdoado? Como que você quer fazer a vontade de Deus se você não perdoa? É o Pai Nosso, lê o Pai Nosso, lê o Pai Nosso e tira as conclusões, mas lê ele e pratique, não lê ele da boca para fora, como a palavra de Deus nos diz. Olha o que está escrito na Bíblia: muitos me louvam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Isso é Jesus falando. Muitos me louvam, fala só da boca para fora, e a vida está um bagaço, mas não quer fazer a vontade de Deus. Vai continuar um bagaço, filho. Vai continuar um bagaço, filha. As suas escolhas são suas, não as de Deus. Porque o Pai Nosso está nos ensinando aqui a fazer a vontade. Que o seu reino venha e seja feita a vontade, a sua vontade, assim na terra como no céu. É verdade, dói, mas ela te cura, para que você saia desse engano, para que você deixe de desobediente para ser obediente a Deus, para que você colha bons frutos. A segunda coisa aqui, segundo tópico, nós temos que ter aceitação, porque aquele que não aceita Cristo, aquele que não aceita a vontade de Deus, não tem como alcançar. Primeiro obediência, depois temos que aceitar a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Sabe por que não é a sua? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é que nós buscamos a santidade. A vontade de Deus é que nós paramos de pecar e buscamos a presença dele. Por isso que é difícil aceitar a vontade de Deus. Por isso que é doloroso aceitar a vontade de Deus. E você tem feito a sua e tem acontecido isso na sua vida. Por isso que você não consegue aceitar a vontade de Deus. Porque tem que ter disciplina, tem que ter posicionamento, tem que ter concordância, tem que ter arrependimento. O principal que é arrepender dos seus pecados, é se posicionar como um cristão, como uma cristã, e parar de fazer as suas escolhas, as suas condutas, as suas vontades, a vontade da sua carne. Aí você vai encontrar a vontade de Deus, que é arrepender dessa imundícia aí, é arrepender desses pecados que têm te destruído, é arrepender das suas escolhas. Talvez essas escolhas suas que trouxe depressão para a sua vida, trouxe a ruína para a sua vida, arruinou seu casamento, são as suas escolhas. Preste atenção, pare e pense. Se você tivesse aceitado a vontade de Deus, aceitado pelo menos Cristo no seu coração, você tinha colhido os bons frutos. O reino de Deus tinha manifestado na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Onde que você colocar os seus pés, o reino de Deus é a palavra que, se você pede que o reino de Deus venha sobre nós, que nós fazemos a vontade de Deus como na terra como está nos céus, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como nos céus. É o que nós pedimos, mas não praticamos. Não adianta pedir
a Deus que faça se você não faz a sua parte? O que adianta Deus fazer? Você acha que Deus vai dar algo se você está em desobediência? Se você não aceita a vontade dele? Se você nem aceitou Cristo ainda, como que Deus vai mudar a sua vida? Como que Deus vai mudar a sua história se você nem aceitou Cristo ainda? É um religioso, uma religiosa. Temos que se posicionar, temos que aceitar, é a aceitação daquilo que Deus tem para nós. Essa é a segunda. Eu quero ler a terceira. A terceira é perseverar. Ser perseverante naquilo que Deus tem para nós. Porque aqueles que desistem, aqueles que não perseveram, aqueles que não têm uma conduta correta, que é de Deus, buscar a santidade, se arrepender dos seus pecados, é lutar, é aceitar a vontade de Deus nas horas das dores, nas horas das dificuldades, nas horas das tempestades, nas horas das lutas, nas horas das perseguições. É nessa hora que devemos continuar, perseverar, fazendo a vontade de Deus. Porque muitos abandonam a igreja, porque muitos abandonam Deus, porque muitos abandonam os seus sonhos, os seus projetos, porque na hora da dificuldade elas voltam a fazer a vontade dela e não continuam fazendo a de Deus, e quer que o milagre o alcance, e quer que as bênçãos de Deus o alcance. Não tem como você alcançar as bênçãos de Deus se você não faz a vontade dele. Está escrito aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus é que você se arrependa. A vontade de Deus é que você se posicione. A vontade de Deus é que você não desista. A vontade de Deus é que você persevere. A vontade de Deus é que você ore. A vontade de Deus é que você leia a Bíblia. A vontade de Deus é que você jejue. O que você tem feito? Pular do carnaval? A sua vontade deve estar falando mais alto, né, mulher? A sua vontade tem falado mais alto, né, homem? E quer que tudo dê certo na sua vida. Se arrependa hoje. Já aconteceu, já passou. Agora é hora de você se posicionar. Agora é hora de você se arrepender. Agora é hora de você perseverar, largar a vontade da carne, se arrepender das suas vontades carnais, que te está levando ao fundo do poço, te levou ao fundo do poço, ou está te levando ou vai te levar ao fundo do poço, e você toma uma posição de cristão, de cristã. Ou se você não é um cristão, aceite a Jesus. Aceita. O segundo tópico aqui é aceitar Cristo, aceitar a vontade de Deus, para que você não dá mais com a cara na porta, para que você não se destrua por completo, para que você não se frustre lá na frente, para que você não se decepcione lá na frente. Quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Deus tem o melhor para nós, e se ele tem o melhor, ele quer nos abençoar, mas para isso nós temos que nos posicionar. Obediência primeiro, aceitação e perseverança. As lutas vão vir, as tempestades vão vir, as dificuldades vão vir, as perseguições vão vir, mas aquele que persevera alcança o milagre. Aquele que persevera, as bênçãos de Deus vêm atrás dele, porque as bênçãos de Deus vêm atrás de nós. Não é nós que vamos atrás das bênçãos, as bênçãos de Deus vêm atrás de nós. Esses três tópicos aqui, se você não tem praticado, você comece a praticar, para que as bênçãos de Deus te alcancem, para que os milagres de Deus cheguem até a sua tenda, até a sua casa, até a sua saúde. Eu não sei qual que é a sua necessidade, se é um casamento, se é um namorado, uma namorada, eu não sei qual que é a sua necessidade, o que você está precisando, mas você sabe, e você tem pedido isso a Deus, mas não tem praticado a vontade dele. É só você começar a praticar, deixar sua carne enfraquecida e fortalecer o seu espírito, para que o milagre te alcance, para que o milagre te alcance. E para isso, temos que fazer a vontade de Deus. Para isso, temos que deixar o reino de Deus se manifestar em nós. Porque quando nós deixamos a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas, nós somos exemplos. Nós somos pessoas que vamos ser vigiadas de alguma forma, vamos ser seguidas de alguma forma.
Talvez você está vendo essa mensagem porque você já viu outros, você já viu falar de mim, porque o Rony está fazendo as lives, o Rony está sendo uma bênção hoje em dia, porque quando nós deixamos o reino de Deus, a obediência, começamos a praticar a obediência, nós somos luz nesse mundo, e as pessoas começam a nos seguir, começam a ver em nós a luz de Deus, e para que você comece a ser luz desse mundo, para que você seja exemplo, para que você seja seguido, para que você seja imitado de alguma forma, da forma boa, você tem que deixar o reino de Deus se manifestar na sua vida, o brilho do Espírito Santo se manifestar através da sua vida, e é só através da obediência, é só através da aceitação, e é só através da perseverança. São 3 aqui, tem mais coisas, mas só essas 3, porque senão a mensagem fica muito longa, e para isso nós temos que deixar a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Essa mensagem que Jesus trouxe para você aqui hoje, essa mensagem que Deus trouxe para a sua vida, porque Ele te ama, Ele morreu na cruz ali, porque Ele aceitou a vontade do Pai, e nós temos que aceitar. São tantos exemplos na Bíblia de aceitação. Maria aceitou ser a mãe de Jesus, olha que coisa maravilhosa, Maria aceitou ser a mãe de Jesus, e nós temos que aceitar a vontade de Deus. Eu queria te explicar mais, eu queria abrir mais aqui o leque para que você entenda mais fácil, com muitos nomes que a Bíblia tem, de aceitação. Essa palavra é para você, filho, essa palavra é para você, que você aceite Jesus, que você obedeça a Ele, que você persevere, para que as bênçãos de Deus te alcancem. Essa mensagem que Deus tem para você: obedeça, aceita, persevera, que as bênçãos de Deus vai alcançar, o milagre vai chegar até a sua vida, as portas vão se abrir para você, os seus sonhos vão ser concretizados, os seus projetos vão ser realizados, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe sua vida, forte abraço, fique com Deus.